será que Saul também é profeta? 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. A gente costuma associar a figura do profeta a apenas alguém que prediz o futuro, como um adivinho, que por meio de alguns oráculos descobre o que virá amanhã. Só que os profetas da Bíblia não eram adivinhos. Está escrito lá no livro de Salomão, um dos seus livros, que Deus proíbe que o ser humano conheça alguma coisa a respeito do seu próprio futuro. O trabalho dos profetas não era pronunciar o que viria amanhã, mas era anunciar aquela palavra que vinha dos céus. E era comum os profetas ficarem tomados pela presença do Espírito Santo. O primeiro rei dos israelitas se chamava Saul. Ele ficou certa vez tão irado com Davi, justamente porque Davi enfrentou o gigante Golias, conseguiu matá-lo e com apenas uma pedra eliminou o herói de guerra dos filisteus. Por que Saul ficaria tão irado com isso, se a vitória foi dos próprios israelitas? A questão é que Saul era alguém extremamente narcisista, pensava a si mesmo e na sua própria imagem. E quando eles retornam dessa batalha contra os filisteus vitoriosos, Davi é aclamado nas ruas. As pessoas dizem: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E foi a partir daí que Saul começou a ser invadido por um espírito mau, por um tipo de ódio fatal contra o próprio Davi. E ele começa a persegui-lo e deseja saber onde é que Davi havia se escondido. Davi tinha se refugiado na casa de Samuel, um dos profetas. E Saul envia para lá vários dos seus soldados. O primeiro grupo de soldados vai até lá. Ao chegar, não consegue ter acesso a Davi, porque o grupo desses soldados é tomado pelo Espírito Santo. E esses soldados começam a profetizar. Davi, então, é protegido por Samuel. É guardado pelo Espírito Santo dessas ameaças. Saul envia outro grupo de soldados. Mas dessa vez, novamente, os soldados não conseguem prender Davi. Eles são tomados pelo Espírito Santo e começam também a profetizar. Não satisfeito, Saul envia um terceiro grupo de soldados. E acontece exatamente a mesma coisa. Esse grupo de soldados é tomado pelo Espírito Santo e começa a profetizar. Então Saul decide ele mesmo ir capturar Davi na casa de Samuel. Mas antes que ele chegasse ao local, ele também é tomado pelo Espírito de Deus. Começa a profetizar. Ele permanece o dia inteiro e a noite toda falando sobre as coisas bonitas do céu, sobre a grandeza de Deus. Você percebe o que aconteceu? Uma alma que é perturbada, uma alma que é escravizada pelo sentimento do ódio, agora é controlada pela presença daquele que enche o ser, com o ambiente e com as realidades do amor, da paz inquebrável, da harmonia. O Espírito Santo já encerrou guerras, já reconciliou famílias e já eliminou distâncias. Ele trouxe perdão. Ele fez homens simples falarem a língua dos anjos. Se existe algo retirando o seu sossego, perturbando sua mente, trazendo sentimentos complicados de irritação, de amargura e mágoa, procure se refugiar nesta morada bendita do Espírito Santo. Ali não há mal que perdure. O Consolador é aquela muralha impenetrável. E ele é o rio que leva embora tudo aquilo que represa a sua vida.